Governo não está já nesse ponto em que está isolado em si próprio, como dizia o Luís Gomes. Bom, nem sei se ainda há Governo. Vimos há bocado umas imagens de umas conversações entre o PS e o CDS. Que normalmente ocorrem mais em altura de eleições. É evidente que dá um tempo para cá a forma como os dirigentes... Peço desculpa, boa tarde a todos. A forma como os dirigentes máximos do PS e do CDS estavam a tratar, designadamente no Parlamento, que mostravam que já há contactos neste momento ao mais alto nível e que uma das possibilidades nos tempos mais próximos é que quando o CDS vir que o barco do PSD está definitivamente afundado, salta fora e desde que o PS lhe acene com qualquer ponto de entendimento, um estacho num futuro governo ou coisa do género, esse acordo está feito. Mas, evidentemente, isso não é a alternativa que o povo português necessita. Há aqui dois aspectos da questão. A primeira é que nós temos um governo que é um governo que deve ser urgentemente removido e afastado. Estes 2 anos de governação do governo significaram o desastre para o país. É certo que aplicando o memorando de entendimento negociado com o governo do engenheiro José Sócrates, mas com a bênção do PSD e do CDS, só recentemente é que Vítor Gaspar, que anda já naquela postura frenética de quem sabe perfeitamente que tem o fim próximo, mas nem com as ajudas do novo defensor oficioso do Vítor Gaspar, que nós temos agora, que é o governador do Banco de Portugal, do atual, não se aprende nada. A experiência de Vítor Constâncio, armada em defensor oficioso de Sócrates, não foi boa, como se viu, e nós agora temos um novo governador do Banco de Portugal, que vem, aliás, da mesma área, vem do BCP, e que se arvora em defensor do indefensável, isto é, do Ministro das Finanças. Mas a verdade é que esse agora é que descobriu que o memorando teria sido mal negociado, quando na altura Catroga, por exemplo, foi incensado e auto-incensou-se como tendo trazido poderosos e significativos contributos positivos para essa negociação. Portanto, temos aqui, de facto, uma responsabilidade de quem assinou e concordou com o memorando e se apresentou ao eleitorado nas eleições de 2011 como a única escolha possível. Agora temos um governo que levou a cabo essa política, agravando sucessivamente as condições de vida de quem trabalha neste país. E é preciso dizer que este é o governo do enterro do país, do encerramento do país. Este governo encerrou mais de 2.000 serviços públicos. Este governo encerrou, tenho aqui alguns números que convém recordar, na sua governação, 536 escolas, 205 balcões de CTTs, prepara-se para encerrar 49 tribunais, 15 extensões de saúde, enfiou na insolvência 61.441 empresas e fez subir o desemprego, para não ir mais longe, de qualquer coisa como 688 mil desempregados oficiais para 952 mil, ou seja, mais de 277 mil desempregados. Mas nesta altura o Governo não deverá cair, pelo menos não pela mão de Cavaco Silva. Não, será este verão quente que os sindicatos prometem que pode fazer mudar isso? Este governo não cai pela mão de Cavaco Silva porque, como já analisámos aqui mais do que uma vez, este é o governo de Cavaco Silva. E, portanto, Cavaco Silva vai defendê-lo até ao fim. O que lhe vai acontecer é que, indo com o governo, tem de ir ele também. Porque um Presidente da República que se demite da sua função de defender a Constituição e o regular funcionamento das instituições democráticas e adota como posição defender à outrance um governo completamente ilegítimo, que está a governar contra todas as promessas eleitorais com base na qual sacou os votos que o levaram ao poder e está a condenar à fome e à miséria o povo português, que é preciso dizer isto. Eu não tinha acabado ainda as estatísticas, quer dizer, nós temos neste momento 1,5 milhão de desempregados. Estes 2 anos de governação significaram, com a ajuda prestimosa da Troika, a subida da dívida de 90% do PIB para 123,6% do PIB, os últimos dados, e prevê-se que em 2014 seja em 132% do PIB, ou seja, no fim da ajuda, depois de se ter condenado a esmagadora maioria do povo português, de facto, ao desemprego, à fome e à miséria, depois de se ter vendido os principais ativos estratégicos do país, o país estará completamente destruído. É por isso que a tarefa do afastamento deste governo é uma tarefa absolutamente emergente, trata-se de salvar o país antes que estes indivíduos deem cabo do pouco que ainda resta e o vendam ao desbarato. Deixe-me só terminar, Luís Gomes. Agora, evidentemente que
a grande unidade de forças democráticas e patrióticas. E eu marco bem a diferença. Considero errada a posição em que persiste designadamente o PCP da defesa de um governo ou de uma posição democrática e de esquerda. Aquilo que é necessário é que as forças democráticas patrióticas, inclusivamente abrangendo pessoas que não se pode dizer que sejam propriamente de esquerda, mas que amem o suficiente o seu país para rejeitar a política da Troika, para rejeitar o pagamento de uma dívida que já toda a gente percebeu que não pode ser paga, nem deve ser paga, porque não só não foi o povo português que a contraiu, como ela é impagável e tem sido o pretexto para destruir o país. É uma unidade de forças mais amplas que a só aritmética. Mas deixe-me perguntar-lhe, antes de passar a palavra ao Luís Gomes, tem que ser todas as entidades. Se isso poderia surgir de um governo de iniciativa presidencial. Não, de todo, porque um governo de iniciativa presidencial é este governo que lá está. Portanto, Cavaco Silva é igual a governo de Coelho Portas e o governo de Coelho Portas é igual a Cavaco Silva. Qual tem de ser a mesma unidade, então, muito ampla. É igual a quê? A mesma. António José Seguro é igual a Passos Coelho, se quer que lhe diga com toda a franqueza. Mas eu não confundo a massa das pessoas que votam ou que apoiam o Partido Socialista, que na sua esmagadora maioria são pessoas que vivem do seu trabalho, com a atual direção. Mas estas são as opções que hoje temos não são, não. Essa é que é a tentativa de se procurar convencer o povo português que a única alternativa é essa. Ou melhor, Garcia Pereira, até a tentativa, é a leitura que nós fazemos dos resultados eleitorais. Mas isso é porque se põe a questão sob esse ponto de vista, porque não tem que ser assim. Essa tentativa de dizer não há alternativa entre o PS e o PSD é aquilo que tem feito a morte do povo português nos últimos 30 anos. Há essa alternativa. Essa alternativa passa por todas as forças democráticas e patrióticas, que incluem partidos políticos, incluem sindicatos, incluem associações de estudantes, incluem associações culturais e recreativas, fundações, tudo isso. É essa unidade de forças que tem força, como tem demonstrado, que tem força para derrubar o governo, que deve agora constituir a base de um novo governo, cujas bases essenciais sejam recusar o pagamento da dívida, recusar a política da Troika, preparar a saída do euro, porque toda a gente já percebeu que a afirmação da independência nacional passa pela saída do euro, e aplicar um plano de desenvolvimento da economia nacional. E isto não se esgota em somas aritméticas de partidos políticos dos representados no Parlamento. É evidente que o que não se pode fazer é uma política de desenvolvimento económico se persiste na linha do modelo de pseudo-desenvolvimento económico que os sucessivos governos aceitaram para Portugal no quadro da integração europeia, e de que o instrumento fundamental é o euro. Esta questão podem tentar ocultá-la e fechá-la, mas ela saltará para a ribalta. Não é possível ao país ter a autonomia de decisão, a sua liberdade económica, orçamental, financeira, fiscal, etc., se permanecer na lógica do euro. E, portanto, é absolutamente imprescindível nós discutirmos as medidas que têm de ser tomadas, a criação de uma nova moeda, sem receio dos argumentos terroristas. Há Miguel Beleza e outros, e há Gaspar e companhia, que é bom, mas a alternativa é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Haverá consequências para as quais não nos devemos preparar, mas há uma consequência fundamental, que é a recuperação da nossa liberdade. E, portanto, isto é um ponto absolutamente essencial. Enquanto nós continuarmos a insistir num modelo de país em que 85% do PIB vem de serviços, quase todos de baixa qualificação, e em que nós destruímos completamente a nossa capacidade industrial, a nossa capacidade agrícola, e, portanto, para comermos e para aquilo que necessitamos no dia-a-dia, temos que importar tudo, isto que tem de ser alterado. E, portanto, isto não é um problema dos governantes não conhecerem a realidade do país. Também não conhecem, evidentemente, vieram do Canadá, daqui e da lá, não fazem a menor ideia, estão aqui apenas à espera do próximo taxa e acabou. Agora, é sobretudo por uma política errada. E, portanto, é por isso que essa tarefa é por isso que essa tarefa, e não vale a pena, porque o Luís Gomes faz este discurso sistematicamente há semanas, há meses, e eu com toda a franqueza e toda a amizade lhe digo, isso uma vez passa, duas vá lá, 10 vezes, 50 vezes, sempre que se discuta a atual situação do país, ir buscar o Dom Afonso Henriques para tentar explicar a política de vento de pátrias e de traição nacional que este governo tem levado a cabo, com aquilo que a governação de Sócrates, que era as piores que existiram realmente. O Luís Gomes vai-me deixar responder-lhe com os números. E já agora, quanto aos números, eu tenho aqui os números e vou-lhe dizer como é falsa essa teoria terrorista de que a entrada dos ocupantes aqui, as botas cardadas dos ocupantes eram absolutamente indispensáveis, senão nós no dia seguinte não tínhamos dinheiro para pagar salários. Em 2011, as receitas fiscais de impostos foram no valor de 40 milhões de euros aproximadamente. Contribuições para a Segurança Social, quase 21 milhões, o que dá cerca de 61 milhões aproximadamente. Enquanto a despesa total
do Estado foi de 57 milhões, o que criou um excedente de 5 mil milhões, eu estava a dizer milhões, não, mil milhões, 5 mil milhões de euros. Em 2012, o valor total das receitas foi de 67.573,6 milhões de euros, enquanto as despesas foram de 53.513,3 milhões de euros, sendo assim o excedente de 14.060 milhões de euros. Porquê é que se punha em causa? Havia mais do que dinheiro suficiente. Porquê é que se põe em causa? Quando destes 14 mil milhões de euros têm de sair por ano para pagar os juros, 9 mil milhões de euros para os juros, 4,5 mil milhões de euros para as parcerias público-privadas, em que estes senhores não querem tocar, e mais os swaps e companhia, mais 2,5 mil milhões de euros para as rendas excessivas da energia e do combustível, onde também ninguém quer tocar, porque a maior parte delas estão neste momento nas mãos da banca, e é preciso dizer isto com toda a clareza. Isto não é um problema sequer de ganhos dessas empresas, e foi assim que foi feito o negócio com os chineses da EDP, porque essas empresas já venderam esses créditos à banca. E temos, é por isso que o concluir, Garcia Pereira. O risco, quando diz aguenta, está a dizer que ele sabe que são essas rendas também estão aqui. 30 segundos. 30 segundos para o Luís 15 mil Gomes. milhões de euros estão aqui, e é por isso que não há dinheiro no país, Pereira, apesar de todas as dificuldades para pagar.